Bom, vamos agora então para a parte 4, última parte da nossa aula 1, que vai ser sobre Roma Antiga. Bom, a Roma Antiga, ela é formada culturalmente por várias culturas diferentes, né? Passei. Porque o Império Romano foi se expandindo, foi dominando outras áreas, então rola uma mistura aí. A formação cultural romana vai ser basicamente dos gregos e dos etruscos, que foram regiões dominadas pelo Império Romano. Na arquitetura romana, a gente vai ter o legado dessas duas sociedades. O legado etrusco vão ser os arcos e abóbodas nas construções. O que são os arcos e as abóbodas? Os arcos, vocês conseguem imaginar, né? Aquela estrutura assim, que parece um U de cabeça para baixo. As abóbodas são circulares, são semisféricas, arredondados, né? Que não existia na Grécia. Na Grécia, a sustentação ela é toda feita por colunas. Então, na Roma Antiga, a gente vai ter colunas também, mas vai ter menos colunas, porque os arcos e as abóbodas, aí os engenheiros vão saber explicar melhor, mas eles, de alguma forma, compensam o peso da estrutura, e aí as colunas passam a ser menos necessárias. Então, tem menos colunas do que a arquitetura grega, por causa dos arcos e das abóbadas, e aí vai gerar mais espaço interno nas estruturas, porque na arquitetura grega, como tudo era sustentado por colunas, então era a coluna a dar com pau. E aí na arquitetura romana, isso vai ter menos necessidade das colunas por causa dos arcos. Os templos romanos são um pouco diferentes, eles vão ser mais altos. Lembra que os templos gregos eram 3 degraus? Os templos romanos tinham mais degraus, eram mais altos. Tinha colunas também, mas tem mais espaço interno, como eu comentei agora. Como tinha menos colunas por causa da distribuição do peso da estrutura com os arcos e abóbadas, então ele tem mais espaço interno e tem áreas fechadas, porque os templos gregos eram bem abertos, né, com as colunas bem abertas. O templo romano ele é mais fechado, a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa planta circular, com as abóbadas, né, que mais à frente vai estar presente nos templos cristãos. Os teatros, eles são amplos também, com arcos e abóbadas, com o centro elíptico. O meio é elíptico, ou seja, não é um círculo certinho, é uma elipse, né? Cercado de auditório das pessoas, que é onde vai ter os gladiadores lá batalhando e as pessoas vendo, com colunas ornamentadas. A gente vai ver daqui a pouquinho. Vai ver agora, melhor dizendo. Perdão, esqueci do peristilo, né? Que além das colunas, o legado grego também é o peristilo nas casas. Vou mostrar para vocês que é uma coisa que os romanos gostaram muito quando viram que os gregos tinham esse espaço interno. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Dentro da casa tem as colunas, né? Tipo uma varandinha ali, e aí tem um pátio interno aberto. Isso é uma coisa que os romanos vão copiar. E aqui do lado direito, uma maison carré, não sei se eu estou falando certo, um templo romano, você vê as colunas com aquele capitel coríntio que a gente viu agorinha, né, bem ornamentado, também com frontão, mas o frontão sem esculturas, e tem uma parte fechada, uma parte bem fechada ali na lateral, tá vendo? Atrás tem a entrada e atrás as paredes são fechadas, mesmo com colunas, então o espaço interno ele é mais privado, né, nos templos romanos. O panteão aqui, a gente vê bem o espaço circular atrás, tem as colunas na frente e atrás um espaço circular. Aqui do lado direito é a visão interna, a abóbada, o teto circular, com quadrados que vão diminuindo conforme chegam lá em cima, então é uma arquitetura bem complexa. Arcos, também dá para ver os arcos. As colunas também estão presentes, mas
bem menos do que na arquitetura grega. A pintura romana, a maior parte das pinturas que são conhecidas são das cidades de Pompeia e Herculano, porque no ano 79 depois de Cristo, alguma coisa assim, bem no primeiro século, teve uma erupção do vulcão Vesúvio que cobriu essas cidades. E aí, conforme as pesquisas arqueológicas foram desenterrando, muita coisa ficou preservada nessas cidades. Então, por isso que as pinturas romanas mais conhecidas são de lá. A decoração das paredes internas dos edifícios, que eram essas pinturas murais. Pinturas murais é isso, é a pintura de parede, né, que cobre a parede. Então, eles faziam painéis que simulavam janelas abertas, eram pinturas quase que tamanho natural das pessoas. Vou mostrar daqui a pouquinho. Depois surge um outro estilo, que são desenhos menores, e já não tem mais essa coisa de simular a realidade, como as pinturas maiores, que tinham essa coisa de fazer uma referência à realidade como se fossem janelas. Mas essas pinturas menores que surgem depois, esse outro estilo, já não tem mais essa pretensão de imitar a realidade. E mais à frente rola uma fusão desses dois estilos. Uma pintura mais realista, ou seja, né, maior, imitando mesmo o tamanho real, e a imaginação com as figuras menores. Então, existe uma fusão dessas duas tendências. Aqui do lado esquerdo, a gente vê essa pintura mural bem nesse sentido de imitação de janela. Você vê que as pessoas são basicamente praticamente do tamanho real, né, das figuras humanas. E aqui no lado direito a gente já tem uma pintura que é mais menor, que é mais delicada, que é um tamanho menor, já não tem essa pretensão de simular como se fossem figuras reais. A escultura romana vai ter uma forte influência helenística, que é aquela última tendência depois da fragmentação do Império Grego que eu mostrei agora há pouco. Vai ter muita cópia de obras gregas. Então, assim, as fotos de esculturas gregas que a gente vê, muitas vezes são cópias romanas. Porque os romanos, eles gostavam tanto da arte grega que eles faziam cópias, e para eles isso não era um problema. Tipo, isso é uma cópia? Tudo bem, não tem problema. Como a gente às vezes tem hoje, copiou, né, plagiou, mas eles não ligavam para isso, não. Então, muitas vezes as obras gregas originais não existem mais, mas tem as cópias romanas que eles faziam. A escultura romana vai ser uma representação mais fiel das pessoas sem ideal de beleza. Então, tinha uma fisionomia que tinha mais semelhança com as pessoas reais daquele momento. Então, tinha os imperadores, né, como está ali, estátuas de imperadores e feitos do Império Romano. A estátua do imperador, ela vai buscar ter a fisionomia do imperador. Ela não vai ser uma coisa, não, vou fazer o imperador dentro, lindo, maravilhoso, bem melhor do que ele é, para seguir o ideal de beleza, como os gregos faziam. Não, ele vai fazer a fisionomia mais próxima, um registro mais fiel possível daquela pessoa. E aí, no ano 476 depois de Cristo, é a queda do Império Romano do Ocidente, o que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Bem na queda do Império Romano, 476 depois de Cristo. Vamos para as imagens aqui. Escultura romana, você vê que ela é bem detalhada, bem realmente semelhante com as esculturas helenísticas. Olha o tecido, bem detalhado. Aqui na armadura do Augusto, né? Augusto de Prima Porta. Dentro da armadura tem mais esculturinhas, provavelmente alguma narrativa relacionada a esse personagem, alguma coisa que ele viveu, alguma batalha, enfim, está marcado ali na armadura dele. Tem uma criancinha ali na perna dele, vocês me desculpem, mas eu não sei o que é essa criança. Depois, se eu descobrir, eu falo para vocês, mas a princípio não tenho essa informação aqui, de quem é esse neném aqui. Colunas, as colunas também têm essas esculturas cravadas na coluna, contando uma história também, marcando ali um acontecimento ou mitológico ou batalha real, né?
Então, tem a coluna de Trajano, a coluna de Marco Aurélio, você vê as esculturas ali bem detalhadas de narrativas. Eu fiquei devendo aqui uma imagem do Coliseu. Vou ficar devendo essa imagem, depois eu mando para vocês, que realmente eu esqueci de colocar, mas que mostra, como eu falei, os arcos, uma estrutura mais fechada, diferente daquele anfiteatro grego que eu mostrei anteriormente. Tá bom? Vou ficar devendo essa imagem do Coliseu. E é isso. A gente se vê na aula síncrona, agora para tirar dúvidas. Eu vou colocar no Google Classroom algumas questões sobre essa aula 1. E é isso. Obrigada pela atenção. A gente se vê.